A verdade referente à Bíblia. Vou tocar num assunto delicado, que mexe profundamente com as crenças, já muito entranhadas em nosso inconsciente e no inconsciente coletivo. Mas um assunto necessário, para quem deseja se libertar dos grilhões que nos prendem e nos fazem viver em culpa, separação, mentira e julgamento. Com muito respeito à sua intenção e à seriedade do tema, aqui está um texto profundo, humano e direto ao coração, ideal para ser compartilhado. Ele traz verdades espirituais sobre a Bíblia, adaptadas com cuidado, sem atacar crenças, mas sim abrindo caminhos para o despertar. A Bíblia é um livro, considerado sagrado, mas também é um livro humano. Ela nasceu de experiências, revelações, visões, canalizações, encontros místicos. Mas a forma como a Bíblia foi construída, compilada, editada e imposta ao longo da história, essa sim, precisa ser revista. Durante séculos, as palavras que hoje são consideradas a palavra de Deus foram manipuladas, escolhidas e censuradas por interesses políticos, patriarcais e religiosos. A verdade é que a Bíblia que chegou até nós não é a Bíblia original, mas sim uma versão cuidadosamente moldada para servir a impérios e igrejas e para manter o controle das massas através do medo, da culpa e da submissão. Quem realmente escreveu a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por Deus. Ela também não foi escrita por uma única pessoa ou grupo. Ela é uma coleção de textos, cartas, parábolas, registros históricos, poesias, leis que atravessaram séculos e culturas. Foram escritos por sacerdotes, profetas, apóstolos, escribas e teólogos entre o Oriente Médio e a Europa, do século XV a.C. até o século II d.C. O que pouca gente sabe é que existiam muitos outros livros sagrados, evangelhos e ensinamentos que não entraram na Bíblia. O que conhecemos hoje, como Bíblia, foi escolhido a dedo no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando o imperador romano Constantino reuniu líderes religiosos para decidir quais textos seriam considerados oficiais e quais seriam banidos, queimados ou rotulados como heresia. Foram apagados os escritos, que falavam do sagrado feminino, da reencarnação, dos mestres orientais, do contato com outros planos, do poder divino dentro do ser humano. Sobrou o que interessava para sustentar uma religião estatal e hierárquica. As grandes adulterações. A divindade única masculina, Deus foi apresentado apenas como homem, pai, rei. O feminino divino, a mãe sagrada, Sofia, Axera, foi apagado. A polaridade foi quebrada. Jesus como único filho de Deus. Jesus nunca disse isso. Ele dizia que todos somos filhos e filhas do Pai. A ideia de que só Ele é divino é uma distorção que nega o Cristo interior, que habita em cada um. Censura dos evangelhos gnósticos. Muitos textos onde Jesus ensina o autoconhecimento, a reencarnação e o poder interior foram retirados. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, foi descartado, porque colocava uma mulher como mestra. Invenção do inferno como punição eterna. Essa ideia foi incorporada, muito mais pela tradição greco-romana, do que pelas palavras originais de Yeshua. O inferno, como prisão eterna, foi criado para manipular pela culpa e pelo medo. Pecado original, outro dogma que não existe em muitos textos antigos. Serve apenas para convencer as pessoas de que já nascem erradas e precisam de uma instituição para se salvar. O impacto disso no inconsciente coletivo. Essas distorções não são apenas teológicas. Elas moldaram o inconsciente coletivo da humanidade. Por séculos, fomos ensinados a sentir culpa por sermos quem somos, ter medo de Deus, em vez de amá-lo, suprimir o corpo e a sexualidade como algo sujo. Rejeitar o feminino como inferior, acreditar que o divino está longe e não dentro. Essa prisão invisível fez com que milhões de almas vivessem desconectadas da sua própria luz, esperando salvação no futuro, sem se dar conta de que a salvação é o despertar da consciência agora. Viver uma mentira espiritual. A Bíblia ainda é usada hoje para justificar guerra, homofobia, racismo, submissão feminina e opressão espiritual. Isso não é espiritualidade,
Isso é abuso de poder, disfarçado de fé. Quando alguém acredita, com toda sinceridade, que precisa obedecer cegamente a um livro para agradar a Deus, essa pessoa se afasta da sua própria bússola interior. A Bíblia passa a ser mais importante que o coração, que a compaixão, que a verdade viva. Então devemos rejeitar a Bíblia? É claro que não. O convite não é para jogar fora. É para ler com consciência, com o espírito desperto, com discernimento. A sabedoria profunda ali, sim, mas também as sombras, principalmente no Antigo Testamento. Estamos em um tempo em que a verdade está vindo à tona. Não para humilhar ninguém, mas para libertar. Libertar o espírito da letra morta. Libertar o coração da culpa. Libertar a mente do medo. Libertar a alma da separação. A nova espiritualidade não nega o passado, mas o ressignifica. Ela honra os mestres, inclusive Jesus, não como um salvador distante, mas como um espelho do Cristo, que vive em todos nós. O tempo de venerar a mentira acabou. É tempo de viver a verdade, com coragem e amor. Os Salmos 109 e 69, o lado sombrio das Escrituras. É muito comum vermos os salmos sendo utilizados como orações de proteção, louvor, conexão com o divino. Mas nem todos os salmos trazem a vibração de amor, perdão ou paz que associamos ao contato com Deus. Os Salmos 109 e 69, por exemplo, são textos profundamente carregados de dor, fúria e desejo de vingança. E quando os lemos com a consciência atual, mais sensível, amorosa e espiritualizada, é natural que eles causem espanto. O que dizem os Salmos 109 e 69? Salmo 109 é considerado um dos textos mais violentos da Bíblia. Nele, o salmista pede a Deus que amaldiçoe seu inimigo, dizendo frases como: que seus dias sejam poucos, que seus filhos fiquem órfãos, que ninguém se compadeça dos seus descendentes. É literalmente um pedido para que o inimigo seja destruído por completo, ele e toda a sua linhagem. Salmo 69 também expressa um lamento profundo, misturado com desejo de punição. O autor deseja que seus opositores sejam castigados severamente. Torna-lhes a mesa em laço, derrama sobre eles a tua indignação, sejam riscados do livro da vida. Mas como isso está na Bíblia? Essa é uma das perguntas mais importantes que se pode fazer. E a resposta é: a Bíblia é um livro que mostra a jornada espiritual da humanidade, inclusive seus momentos de sombra. Esses salmos foram escritos num tempo de guerras, perseguições e sofrimento profundo. Os autores estavam afogados em dor e raiva e colocaram isso diante de Deus, não como ensinamento, mas como um grito humano. Eles não representam o que Deus quer. Eles representam o que o ser humano sentia naquele momento. É preciso compreender que a Bíblia contém palavras de seres humanos, tentando lidar com suas emoções diante do sagrado. Isso não significa que tudo ali deve ser tomado como modelo espiritual. O perigo da leitura literal. Quando alguém lê esses salmos literalmente, acreditando que são autorização divina para odiar, amaldiçoar ou desejar o mal a outro, está perpetuando a distorção da espiritualidade. Infelizmente, muitos ainda usam esses salmos como forma de oração de guerra espiritual, acreditando que estão lutando contra o mal, quando, na verdade, estão alimentando a própria sombra e reforçando padrões de julgamento, vingança e separação, causando enorme prejuízo às suas caminhadas de conexão com o divino. Um novo olhar espiritual. A leitura desses salmos pode ser, na verdade, uma chave de cura. Eles mostram o que acontece quando o ego ferido tenta usar Deus como arma. Nos lembram do poder da palavra, do perigo da maldição e do quanto precisamos curar nossos próprios sentimentos antes de oferecê-los ao divino. Em vez de repetir essas palavras como oração, podemos usá-las para refletir. Onde ainda desejo o mal, mesmo inconscientemente? A quem ainda guardo mágoa ou desejo de punição? Em que parte de mim ainda acredita que Deus é um juiz vingativo? A espiritualidade não compactua com a maldição.
O Deus que desperta hoje em nossos corações não é o mesmo da cólera do Antigo Testamento. É o Deus do perdão, da compaixão, da transmutação. É o Deus que não quer vingança, mas consciência. Os Salmos 109 e 69 e muitos outros não precisam ser apagados. Eles precisam ser ressignificados, para que deixem de ser armas e se tornem espelhos. O Deus do Velho Testamento era o próprio chefe dos anjos caídos, Saclas. Quando eu digo que aquele Deus que mandava e desmandava no Velho Testamento, falando aos ouvidos dos seus servos, para serem bélicos, fanáticos, maniqueístas, puritanos e vingativos, era na verdade uma máscara, para as ações nefastas dos arcontes, muitos ficam estupefatos. Saclas é o responsável pelo desequilíbrio e caos entre o masculino e o feminino, principalmente, sagrados em manifestação. Daí vem um povo escravo. Mas, quem matou mais pessoas na Bíblia, Deus ou o diabo? Um blogueiro americano, Steve Wells, fez uma pesquisa minuciosa sobre esse assunto para chegar ao resultado. Esse surpreendente levantamento, de Steve Wells, reproduz a Bíblia em versão online e comentada. Depois de vasculhar todas as mortes narradas no livro, ele publicou os dados na internet. Na Bíblia, dá a Deus, de goleada. De acordo com a pesquisa, o Todo-Poderoso é responsável por exatas 2.270.365 mortes, enquanto coisa ruim ostenta em seu currículo de maldades apenas 10 eliminados. Segundo ele, mais de 99% das mortes, em nome do Senhor, estão no Velho Testamento. A maior matança foi quando Deus destruiu todas as cidades nos arredores de Gerara, na Palestina, tirando a vida de 1 milhão de pessoas. No Novo Testamento, só 3 pessoas foram mandadas desta para melhor, pelas mãos do Criador: o rei Herodes, Ananias e sua esposa, Safira. Já o diabo é responsável pela morte dos 10 filhos de Jó. Steve diz ainda que a lista de vidas tiradas, tanto por Deus quanto pelo diabo, pode ser muito maior. Só no dilúvio, quando ele pediu a Noé para construir a arca, cerca de 30 milhões de pessoas teriam sido varridas do mundo. Mas, como é um total difícil de estimar, só somei as mortes cujos números são especificamente citados na Bíblia, diz ele. Saibam que o verdadeiro Deus Pai-Mãe é uma fonte cósmica de amor sem fim, e não age na vida das pessoas individualmente. Deus não é linear, não tem personalidade, não é uma pessoa, não responde orações, só responde frequencialmente, mediante o aumento do amor incondicional do ser, que deseja ascensão, e daí ocorre a verdadeira troca de energias com Deus, a fonte. Os que falam com nós humanos são suas hostes de anjos, e nossos guias pessoais. Esses sim podem cuidar da criação, de forma direta e pontual. Mas Deus, o Absoluto, somente age por atacado, abrindo e fechando grandes ciclos evolucionários para a criação. Yaldabaoth, ou Saclas, é um dos principais arcanjos caídos. Ele criou o sterioma, isolou a Terra com uma cerca eletromagnética nula, e abaixo desta cerca, não há contato largo, nem com a fonte, nem com os reinos angélicos e ascendidos. Ele então se passou por Deus, um Deus repleto de mesquinharias, pintou e bordou com sua falsa luz. Este foi o plano de controle perfeito, o plano do medo, o culto à morte e à vingança. Pois a luz não é assassina, não é expansionista, nenhum ser de luz, procede de forma ditatorial. É triste ver como a humanidade segue esse Deus postiço, desgraçado, sem questionar absolutamente nada. Quando mais jovem, eu despertei para ver o quanto os papéis estavam trocados, passei por um vale de solidão e desespero terrível, só queria deixar o planeta de qualquer forma. Mas, ali que minha missão, de esclarecer as pessoas, teve início. Eu somente confio nos evangelhos dos apóstolos, que também foram editados, para pintar um único Deus ditador, na época de Constantino, mas ainda são dignos de respaldo. Tirando esses, poucos outros manuscritos da Bíblia falam de uma verdadeira espiritualidade. Se a Bíblia fosse um arcabouço de informações 100% da luz, já não existiria mais nenhum exemplar, ou no mínimo não seria popular. Por isso, fogo na Babilônia.